Vamos chamar a nossa comentarista Rita Mundim, já está por aqui. Rita, boa sexta-feira para você, muito boa noite. Vamos falar sobre isso, esses dados de emprego e desemprego dos Estados Unidos. Dados de emprego vieram abaixo do esperado e qual que é o reflexo disso para a economia mundial? Ei, Ju, boa noite. Eu juro que eu não vou falar de juros, mas eu só vou falar de juros, né? Porque há uma expectativa muito grande para que os Estados Unidos continuem a cortar os juros. E o que é que nós temos? Nós temos que o Banco Central dos países desenvolvidos, eles trabalham em duas vertentes. Primeiro, é controlar a inflação. E segundo, é manter a economia aquecida, é manter o emprego, que é o mais importante, né? Só que nós temos uma guerra que fez com que hoje o preço do barril de petróleo atingisse quase $95 o barril. E uma alta espetacular em apenas 4, 5 pregões dessa semana. Então, como que você continua nessa política de corte de juros para incentivar a contratação, para incentivar a renda e o consumo, se existe um perigo inflacionário rondando a economia global? Então, o que nós estamos vendo? O Banco Central americano, ele estava nessa rota e a expectativa era que os juros seriam cortados em julho. Só que, quando chegou ontem, até a expectativa era de que esse juros só seria cortado em setembro, por causa da alta do preço do barril de petróleo, que ainda subiu mais hoje. E aí, vamos ao final dessa história. Só que ninguém contava com essa queda na contratação de mão de obra formal. Então, a expectativa era, na média, era de 55 mil novos postos de trabalho criados. Ao invés de se criarem 55 mil novos postos, foram cortados 92 mil. E além de cortarem 92 mil, revisaram para baixo o número que já havia sido divulgado em janeiro e em dezembro. Então, a sensação é que o mercado de trabalho americano está realmente se enfraquecendo. E aí, o Banco Central teria que cortar os juros. Tanto é que as apostas para cortes de juros que foram para setembro, por causa da disparada do petróleo ontem, hoje vieram para junho, em função do enfraquecimento além da conta do mercado de trabalho. Então, os americanos estão batendo cabeça. Eles estão meio que parecidos conosco, porque nós temos uma reunião do Copom, dia 17 e 18 de março, onde o Forward Guidance, quer dizer, o Banco Central deu a direção de que vai cortar os juros. Só que, com essa alta do preço do barril de petróleo, com a inflação de fevereiro, a prévia, quase que o dobro do projetado, e o mercado de trabalho resiliente, como é que o Banco Central brasileiro vai fazer? Porque essa explosão do preço do barril de petróleo vai chegar nos preços. Os fretes estão indo para a lua. A defasagem do litro de diesel hoje entre o preço praticado no mercado interno e a paridade internacional está em 30%. Por quanto tempo a Petrobras vai resistir em repassar essa volatilidade para os preços internos? As refinarias fora do sistema Petrobras já estão aumentando preços. Eu falei isso aqui. Foi 0,28 centavos na Bahia e 57 centavos por litro de diesel lá no Amazonas. Então, o mundo está muito complicado. E para nós brasileiros, o momento é mais delicado ainda, porque nós esperamos tanto para o início dessa flexibilização e quando chega março, nós temos o quê? Um conflito que está escalando e que essa escalada do conflito impede que a gente tenha um horizonte da duração desse conflito. E enquanto não houver essa expectativa de vamos acabar com isso, nós não sabemos quando que vão ser normalizadas as rotas do petróleo, o preço do frete e o petróleo transporta tudo. E o frete vai direto na formação do preço final ao consumidor.
Então, gente, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas o cenário não é bom. E já existe gente aqui no Brasil, eu ainda acho que o Banco Central vai cortar em 0,25, para depois ver o que vai acontecer com a duração desse conflito. Mas eu acho que meio não corta de jeito nenhum. E podemos nos surpreender do Banco Central falar, olha, diante da piora do cenário internacional, porque até o dia 17 e 18 de março, muita coisa pode acontecer. Nós vimos quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o barril de petróleo é $135. E já existe a projeção para que ele chegue a $100. Então, vamos falar da produção industrial brasileira. Essa teve uma surpresa positiva. Em janeiro, cresceu mais do que esperado. Queria te perguntar o que explica isso. E junto com a sua explicação, tá vindo trovões. Eu espero que Minas Gerais não esteja numa situação complicada. Rita fala de Minas e a gente sabe que por lá ainda está chovendo bastante. Estamos escutando os trovões daqui. Pois você vê a altura, né? O tamanho da chuva que chegou aqui agora, mas realmente virou o tempo aqui de novo e vamos torcer para que seja uma chuva passageira, porque realmente passamos por uma situação de um período chuvoso prolongado e que causou muita tragédia aqui em Minas Gerais. Mas enfim, a produção industrial ela veio mais do que o dobro da projeção do mercado, que era cerca de 0,5%, ela cresceu 1,8%. E o que causou surpresa é que a indústria de transformação, que tem sido assim o patinho feio, que tem crescido menos, foi a grande surpresa nesse mês de janeiro, junto com o bom desempenho sempre da indústria extrativa. Então nós tivemos setores, aí eu já vou falar de produtos químicos, veículos automotores e derivados de petróleo, aí estamos falando da indústria extrativa, né? O petróleo e gás está bombando. E esses setores cresceram mais do que 6%. Então, a produção industrial surpreendeu voltando aqui, na indústria de transformação que não vinha crescendo. Quando a gente olha a comparação de janeiro desse ano com janeiro do ano passado, a indústria ficou praticamente estável. O crescimento é de apenas 0,2%. E nessa leitura, aí nós temos um dado muito negativo, que é a queda na produção de bens de capital, uma queda de 8%. Então, bens de capital são aquelas máquinas e equipamentos que são necessários para que a indústria cresça. Então, essa queda mostra a fraqueza da indústria diante da taxa de juros. Só para você ter um dado, Ju, a indústria hoje ela está performando 1,8% acima do período pré-pandemia, que é fevereiro de 2020. Mas adivinha qual foi o pico da indústria? E olha há quanto tempo que a indústria atingiu esse pico. Foi em maio de 2011. Então, é muito triste, né? A indústria brasileira, desde maio de 2011, ela não conseguiu superar esse pico. Então, nós estamos trabalhando 15% abaixo daquilo que nós atingimos em 2011. Então, isso é uma tristeza e mostra esse período de taxa de juros extremamente elevado, o que ele faz com a economia real. Rita Mundim, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Fique em segurança nessa chuvarada aí em Minas Gerais. Bom fim de semana para você. Tchau, tchau. Para todos nós.